Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 22 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. O Zelensky ontem foi aos Estados Unidos numa visita histórica que está sendo comparada até a visita de Churchill na Segunda Grande Guerra, também pedindo ajuda para a Europa naquela ocasião, né? Ele se reuniu com o Biden ontem por volta das 2 horas da tarde lá nos Estados Unidos, que eram 4 horas da tarde aqui no Brasil, e depois dessa reunião eles fizeram uma coletiva de imprensa em que responderam perguntas de vários repórteres, inclusive uma pergunta muito importante. Perguntaram para o Biden por que os Estados Unidos não fornecem mísseis de mais longo alcance para a Ucrânia, os ATACMS. E o Biden respondeu que se dependesse dele, ele faria isso, mas ele tem acordos com outros parceiros militares e que isso depende da aprovação desses outros parceiros, ou seja, dando a entender que é a OTAN que está bloqueando esse envio de mísseis de mais longo alcance, né? O Zelensky, depois disso, falou no Congresso americano, lá no Capitólio, mais um discurso histórico, foi muito aplaudido, entregou para o pessoal lá do Congresso uma bandeira ucraniana assinada pelos combatentes em Bakhmut, e o Congresso americano deve votar nas próximas horas ou nos próximos dias o orçamento do ano que vem, o orçamento americano, com mais uma PEC da gastança de lá também, de 1,7 trilhão de dólares, que vão incluir 45 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia ao longo do ano que vem, né? É muito barato, é só 5% do orçamento militar americano. Por esse valor baratíssimo, os americanos estão eliminando o exército russo, que era tido por muitos como o segundo maior exército do mundo. Claramente uma pechincha. O Zelensky está certo em pedir mais dinheiro, tem que dar mais mesmo, está muito barato isso. Em Donetsk, num bombardeio aqui na cidade de Donetsk, o antigo chefe da Agência Espacial Russa, Dmitry Rogozin, que agora faz parte da estrutura administrativa da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, foi atingido quando comemorava o aniversário dele num restaurante, infelizmente não de forma fatal. Nessa festa também estava o líder lá, entre aspas, presidente da, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Eu falo entre aspas porque todo mundo sabe que isso é uma palhaçada montada pelos russos, não tem nada de república separatista ali, mas o cara que se diz presidente dessa república, o Vitaly Rotchenko, também estava presente, também se feriu, infelizmente não se feriu de forma fatal. Vamos ver esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ains 10, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, o grande assunto de ontem, claro, foi a visita do Zelensky aos Estados Unidos, né? O Zelensky chegou lá nos Estados Unidos por volta das 3 horas da tarde aqui no Brasil, por volta da 1 hora da tarde lá nos Estados Unidos, foi recebido com tapete vermelho lá no aeroporto, lá em Nova York. Ele foi no avião dos Estados Unidos, então daquelas várias opções que tinham lá, ele foi nesse avião e logo em seguida teve um encontro com o Biden, né? Falou com o Biden. Nesse momento muito tocante foi o momento que ele entregou para o Biden uma medalha de honra ao mérito que foi dado por um soldado lá em Bakhmut. Vocês lembram, anteontem o Zelensky esteve em Bakhmut, né, na linha de frente, ali a poucos quilômetros da linha de frente, e fez uma cerimônia de premiação para soldados ali. E naquela premiação, um dos soldados, na verdade um capitão de uma companhia de HIMARS, de uma bateria de HIMARS, né, pediu que o Zelensky desse para o Biden essa medalha, porque na verdade o Biden ajudou muito a Ucrânia. Eles estão vendo o quanto o HIMARS ajudou a Ucrânia nessa guerra, né? E o Biden, na hora lá em Bakhmut, ele falou pro cara, não, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma réplica dessa medalha sua para o Biden, vou deixar a original com você e vou dar uma réplica para o Biden, né? E fez exatamente isso, levou essa medalha, ou uma réplica de uma medalha dada a um capitão de uma bateria de HIMARS lá na linha de frente, que está usando o HIMARS na guerra, deu uma réplica dessa medalha para o Biden, né? Foi um momento muito tocante aqui. E o bacana dessa coisa toda, né? Muita gente pode falar assim, está na cara que foi combinado, né? Que o
o Zelensky combinou isso tudo para ter um presente bacana para o Biden, mas é o que eu falo, é um presente realmente tocante, é um presente muito significativo, pessoal até, né, de um cara que está na linha de frente e mandou para o Biden isso daí, né? Se é verdade ou não, isso aí é secundário, meu amigo. O importante é a comunicação do momento, é a forma como a coisa foi falada, é a mensagem que foi transmitida ali, né? De que, olha só, isso, você, Biden, com essa ajuda à Ucrânia, está ajudando esse cara, que você nem conhece, mas esse cara está com a vida melhor porque está conseguindo fazer as coisas dele lá sem ser morto pelos russos, graças à ajuda americana, né? Então ele botou a réplica da medalha e mais a carta do capitão para o Biden agradecendo a tudo isso, né? Mais uma prova aí de como o Zelensky é um excelente comunicador e está fazendo muito bem esse jogo de justamente trazer a emoção da linha de frente para esses encontros, né, políticos, né? Isso é crucial, não é à toa. A Ucrânia está bem nessa guerra justamente porque tem apoio, entre outras coisas, porque tem apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, né? Então, muito bacana aqui esse encontro dos dois. Depois eles tiveram um encontro reservado também, e depois fizeram uma coletiva de imprensa, né? A coletiva de imprensa responderam a várias perguntas ali dos repórteres, e o ponto alto foi justamente um repórter ucraniano que perguntou para o Zelensky, né, se ele não precisava de armas de mais longo alcance. Aí o Biden falou, não, eu respondo por ele, é lógico que ele quer armas de mais longo alcance, né? E aí foi até uma brincadeira, os dois riram e coisa e tal, né? Enfim, o Biden explicou que a questão toda ali é que, embora ele tenha interesse, e por ele até daria as armas, eles têm uma série de acordos militares com outros países, com outras organizações, uma série de tratados assinados que não permitem que eles tomem essa decisão por conta própria. Então, a possibilidade existe, mas ainda não há previsão disso daí, né? Enfim, ficamos nessa mesma situação com relação a mísseis de mais longo alcance, mas é aquele negócio, né? De qualquer forma, já vai vir uma ajuda significativa aí depois dessa visita do Zelensky lá nos Estados Unidos, né? E aí, depois dessa coletiva de imprensa, ele foi para o Congresso, então também foi impressionante, ele foi muito bem recebido lá. Ele tem apoio de todos os democratas e de uma boa parte dos republicanos também, por isso que a importância dele ir lá. É verdade, existe um grupo de republicanos que está muito contra o Zelensky, que acusa ele de um monte de coisa que eu, sinceramente, acho que não faz sentido nenhum, mas o grosso dos republicanos e o público americano e a população americana de forma geral entende a importância dessa guerra, a importância do Zelensky nisso daqui, né? Enfim, ele discursou lá no Congresso americano, muito tocante o discurso dele. Our first joint victory. We defeated Russia in the battle for minds of the world. Falou em inglês e foi muito aplaudido de pé em determinados momentos aqui. The Russian tyranny has lost control over us. Aí dizem que alguns republicanos ficaram sentados, mas dá para ver que o apoio que ele tem lá é enorme nessa coisa, né? E, bom, lógico, isso significa também que ele vai conseguir os objetivos, né? Que é lógico que isso aí foi para ajudar o Biden a passar lá a PEC da gastança deles de 1,7 trilhões de dólares que eles estão querendo aprovar por lá. Mas também garantiu os 45 bilhões de dólares para a Ucrânia ao longo do ano que vem, né? O Mick Ryan, ele fala aqui sobre alguns pontos importantes dessa história, né? E ele ressalta muito algo que eu já falei aqui também, da importância da comunicação do Zelensky. Então ele conta aqui justamente a história, o fato do Zelensky ter decidido ficar, o que foi um ato de coragem dele, né? Lembra, você está com a sua família ali naquela cidade, né? Existia naquele momento aqui a possibilidade real, logo nos primeiros dias da guerra, que a Ucrânia perdesse totalmente, a Rússia conseguisse invadir tudo. Na verdade, muita gente acreditava que isso iria acontecer fatalmente em poucos dias, né? Enfim, foi um ato de coragem do Zelensky continuar lá em Kiev e justamente dando o recado sobre preciso de munição e não uma carona. E depois disso ele conseguiu mostrar que realmente virou o jogo, ou seja, depois de livrar
derrotar os russos em Kiev, derrotou também Kharkiv e Kherson, e tem tudo para continuar nessa campanha de retomada das áreas invadidas pelos russos, né? E agora ele indo lá no Congresso falando como líder de um país livre, um país que agora, a essa altura, pouca gente acha que vai sucumbir totalmente. Lembra, em fevereiro, muita gente achava que não haveria Ucrânia nesse Natal, não haveria Ucrânia mais adiante, que provavelmente a Rússia conseguiria invadir tudo e acabar com a Ucrânia totalmente. Hoje, a gente não sabe ainda o resultado dessa guerra, se a Ucrânia vai conseguir retomar todos os territórios, se não vai conseguir. Eu acho que vai conseguir, mas a gente não sabe ainda o resultado. E repara como é que a situação é muito diferente, né? Dessa forma, o discurso dele tem realmente um impacto muito grande lá nos Estados Unidos. Eles mandaram algumas mensagens importantes, né? A bandeira que foi assinada pelos soldados lá em Bakhmut, na linha de frente, ele entregou aqui para o Congresso americano, né? E daí, antes de mais nada, o que ele falou foi justamente um agradecimento muito grande ao povo americano, porque, lógico, não há dúvida de que os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia de forma significativa. Mas lembra, eu quero lembrar todo mundo que é o seguinte, muita gente tem aquela ideia, não, a Ucrânia só está ganhando porque os Estados Unidos estão ajudando. Não é bem isso, não. Até porque durante um bom período, no período mais crítico lá, quando Kiev estava sendo ameaçado, o Ocidente não quis, os países ocidentais ficaram reticentes disso, né? Foi preciso a Ucrânia mostrar que conseguia resistir por ela própria, e ela conseguiu isso, conseguiu expulsar os russos do norte, conseguiu segurar eles no resto do país, e só então ela teve essa ajuda dos americanos, dos ocidentais, né? Mas de qualquer forma, é lógico, foi uma ajuda muito bem-vinda, foi uma ajuda muito importante, né? Então ele se mostrou muito agradecido ao povo americano, mas ele explicou também que, no final das contas, todas as democracias, todos os países livres têm um interesse comum, que é justamente evitar essa ideia de que um país pode se expandir, pode aumentar suas fronteiras simplesmente porque é mais forte que outro. Enquanto você tiver países como a Rússia, como o Irã e como outras ditaduras malucas aí que acham que não, eu posso tomar conta disso daqui porque eu acho que é meu direito e coisa e tal, enquanto tiver esse tipo de coisa, nenhum país vai estar seguro, liberdade nenhuma vai estar completa, né? Então, ou seja, ele lembrou que se a Rússia e seus aliados como o Irã não forem parados por agora, eles vão voltar no futuro. Não tem jeito, né? E aí, no final das contas, também ele falou sobre a batalha que não pode ser congelada ou adiada, ele tem realmente que retomar os territórios da Ucrânia. E o ponto todo disso daqui, né, é o que a gente vai falar mais adiante, é que justamente está saindo muito barato para os Estados Unidos derrotar a Rússia no final das contas. No final das contas, a Rússia está afundando o seu exército completamente ali na Ucrânia e está deixando o poderio ou a capacidade de ser uma potência, de exercer influência sobre o mundo de graça para os Estados Unidos. Está custando muito barato essa guerra para os Estados Unidos, né? O Zelensky tem toda a razão em pedir mais dinheiro, e o que ele fala é isso. O grande risco agora é um congelamento dessa guerra, é você parar a fronteira, porque justamente isso vai significar que a Rússia vai se fortalecer e vai conseguir atacar mais adiante, né? O Zelensky ele se reuniu inclusive com líderes dos republicanos, é muito importante isso, porque você sabe, o Congresso americano ele vai estar na mão dos republicanos. Felizmente tudo indica que vai estar na mão do republicano que apoia a Ucrânia, então não deve ter grandes problemas. Como eu falei, a maior parte dos republicanos apoia a Ucrânia, seguindo o óbvio, né, o povo americano. E, além disso, ele falou que a assistência para a Ucrânia não é caridade, é uma doação para a segurança global e para a democracia, que está sendo cuidado da maneira o mais responsável possível, né? E, no final, ele garantiu a todos que a Ucrânia vai ganhar essa guerra, vai conseguir, com a ajuda americana, vão conseguir derrotar a Rússia, o que é uma mensagem importante também, né? A guerra já está há bastante tempo, ainda vai durar algum tempo, é importante ter essa visão de que, sim, no final, a Ucrânia vai prevalecer, né? E parece que vai ser aprovado aí o pacote com 45 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia, junto com o orçamento lá do ano que vem, né? Que esse era o grande objetivo do Zelensky ter ido aos Estados Unidos. Essa presença pessoal dele lá fez muito por esse apoio americano para realmente diminuir resistência entre os republicanos e aumentar a lealdade do resto do pessoal, né?
Então, realmente, eu acho que foi muito positiva essa visita do Zelensky. E lembra, esse pacote de 45 bilhões de dólares é para o orçamento do ano que vem para ajuda à Ucrânia, né? Mas, além disso, também teve um pacote de 1,8 bilhões de dólares que foi dado hoje para a Ucrânia. Provavelmente já chegou lá na Ucrânia, já está chegando na Ucrânia isso, que inclui uma defesa aérea Patriot, né? Uma bateria de Patriot, e que, bom, eles falam que não vai ser imediato isso, por quê? Porque os soldados ucranianos têm que ser treinados nessa bateria, então muito provavelmente essa bateria será colocada em algum lugar na Alemanha, e daí uma equipe de ucranianos, parece que precisa de 80 soldados para operar uma bateria dessa, uma equipe de ucranianos deve ir para lá para ser treinado em como operar essa bateria antiaérea, e isso deve levar alguns meses. Então a expectativa é que ela já esteja operacional em algum momento da primavera do ano que vem lá na Ucrânia, né? É uma bateria só, então não se sabe se dá para dividir e atender 2 locais diferentes. Enfim, vamos ver como é que vai ser a preparação ucraniana disso daí, né? Mas não foi só a bateria Patriot, foi o principal, mas não foi só isso. Teve também mais munição Primars, um monte de cartuchos de artilharia de 155, mortares e morteiros, né? E várias outras coisas aqui também, um monte de outras munições e armamentos aqui, né? E além disso, dinheiro para treinamento, manutenção e sustentabilidade, né? Ficou de fora os mísseis de longo alcance, né? Mas isso é algo que o Zelensky levou para lá, está sendo considerado, e provavelmente essa viagem dele ajudou a diminuir eventuais resistências que existem a isso daí, né? Pode ser que no futuro a gente tenha alguma surpresa agradável nessa área, né? Bom, é lógico, ontem o pessoal, as Russettes estavam escancaradas por aí, todo mundo chateadinho porque o Zelensky estava lá nos Estados Unidos, e evidentemente estavam fazendo plantão redobrado, aí um monte de gente criticando o Zelensky pelas coisas mais absurdas. Eu nem vou me dar o trabalho de falar as conspirações aí malucas de nazismo e cooperação com o cara lá do Sam Bankman-Fried, essas teorias malucas que o pessoal inventou por aí, que não tem nenhuma base na realidade. Mas tem 2 críticas que fizeram, que foram onipresentes aí nessa viagem do Zelensky para os Estados Unidos, né? A primeira é que ele estava usando o tradicional, a roupa de guerra, né? O macacão caqui dele ali, não usou terno, não usou roupa formal e coisa e tal. E muita gente criticou, falou, poxa, peraí, ele não está numa zona de guerra, ele saiu de um avião lá na Europa, ele teve mais tempo, mais do que suficiente de vestir um terno no avião para encontrar com o Biden, né? Porque afinal o protocolo requer isso, um terno e coisa e tal. E bom, o Zelensky já explicou isso. A questão é que ele faz parte do exército ucraniano, lá na Ucrânia está todo mundo envolvido na guerra, ele quer se mostrar como estando envolvido também, usando esse tipo de roupa. Acho perfeitamente razoável, é lógico, ninguém reclamou disso. Você pode dizer assim, mas não precisava estar vestido. Não precisava. É simbologia, mas tudo é simbologia nisso daqui. A guerra da informação é uma guerra de símbolos, então não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso daqui. É lógico, as Russettes estavam aí incomodadíssimas com o fato do Zelensky estar usando um macacão, né, uma blusa caqui para encontrar o Biden e para falar no Congresso, né? E a outra coisa que também é uma crítica, que eu acho que é uma crítica de alto nível, né? É justo fazerem essa crítica, embora eu discorde, que é justamente que, por exemplo, um deputado republicano aqui, o Thomas Massie, falando que quando o Zelensky falou, o seu dinheiro não é caridade, é um investimento na segurança global e na democracia, e nós estamos tratando ele da maneira mais responsável possível, ele respondeu aqui, não é caridade, caridade seria dada livremente, os pagadores de impostos americanos estão sendo obrigados a pagar esse negócio para um governo estrangeiro e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Eu acho que no final das contas, primeiro que a maior parte da população americana está apoiando essa ajuda americana ao Zelensky. E segundo, que como eu falei antes, nunca saiu tão barato para os Estados Unidos destruir um candidato à potência como era a Rússia. A Rússia tinha mesmo planos de se mostrar uma potência, um novo polo mundial, econômico e coisa e tal. Olha como é que está a Rússia agora, exército praticamente destruído, finanças totalmente arrasadas, ou seja, Putin, um pária internacional em tudo quanto é lugar.
ou seja, gastar 5% do orçamento dos Estados Unidos, do orçamento militar americano, para esse resultado, está sendo muito mais eficaz do que qualquer coisa. Então, mesmo essa crítica aqui, que eu acho que é uma crítica justa, realmente, os Estados Unidos podiam pegar esse dinheiro e investir em outras coisas lá no próprio Estados Unidos, né, construir coisas nos Estados Unidos, enfim. Eu critico muito o Lula, porque o Lula planeja dar dinheiro, já acertou para dar dinheiro lá para o campo de Vaca Muerta na Argentina, nem assumiu ainda o governo, já está prometendo dinheiro para os amigos, sendo que nesse caso não tem vantagem nenhuma para o Brasil, porque a gente não ganha nada com isso, só quem ganha são os amigos do Lula no final das contas, e a eventual corrupção que a gente sabe que é muito comum nesse tipo de coisa, né? Se vai haver ou não vai haver, eu não sei, mas que é muito comum, Enfim, ao contrário dessa situação do Lula que dá dinheiro para governo amigo dele, nesse caso aqui faz todo sentido o Biden dar dinheiro para a Ucrânia. Por quê? Porque está sendo barato, né? Os Estados Unidos têm de fato uma rivalidade com a Rússia. Mais dia, menos dia, a Rússia vai tentar aumentar a esfera de influência dela. Então está saindo muito barato esse avanço americano através da ajuda à Ucrânia, né? E bom, talvez tenha sido o destino aí para dizer que justamente ontem, que foi o 300º dia dessa guerra, né, fazem 300 dias desde a invasão de fevereiro agora, né, e o número de russos mortos aqui, conforme estimado pelo exército ucraniano, bateu 100.400 soldados mortos de ontem para hoje. Na verdade, esse número aqui é perdas, né, é mortos ou feridos de forma que não podem mais voltar ao campo de batalha. Mas, enfim, é um número considerável, não fez nenhum ano de guerra ainda, e a Rússia já perdeu 100 mil soldados, é uma perda enorme isso daí, né? Isso sem contar, lógico, os equipamentos todos aqui. E um dos que foi perdido nessa história toda, bom, infelizmente não foi perdido, né, mas foi atingido também, foi o antigo diretor da Roscosmos, né? Roscosmos é a NASA russa, né? É a agência espacial russa, e esse cara, o Dmitry Rogozin, ele já foi o diretor da Roscosmos, não é mais, ele saiu de lá e passou a integrar a equipe da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, que vocês sabem, não é República Separatista coisa nenhuma, é um movimento puramente russo, tudo feito pelos russos, é só mesmo para dar a impressão de alguma legitimidade, esse tipo de coisa. E esse cara, então, ele estava indo, e daí ele teria sido ferido na cabeça e um outro fragmento que entrou entre a coxa dele e a bunda dele, né? E parece que está no hospital em observação, não corre risco de vida, infelizmente, né? Podia ter aproveitado e embarcado de uma vez. E também, segundo a mídia, a televisão russa, o Vitaly Rotchenko, que também é o presidente, né, a cabeça do governo lá da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, também teria sido ferido nesse mesmo ataque, né? 3 pessoas morreram, outras pessoas que estavam ali na festinha do cara, né? E tá aqui a cabeça dele, esse aqui é o Dmitry Rogozin, né? O local que ele estava fazendo a festa lá que foi atingido. Dá para ver que realmente a destruição foi bem grande, né? Segundo ele está dizendo aqui, um dos estilhaços passou a poucos centímetros da minha espinha, disse ele, né? Que pena, oportunidade perdida. E é muito engraçado isso daqui, né? Muita gente está criticando o Rogozin porque ele resolveu fazer uma festa de aniversário na linha de frente, né? Está pedindo para ser atingido, né? Aqui o Girkin, né, o Igor Girkin, o Igor Strelkov, né, falando aqui sobre o ferimento do senhor Rogozin numa área um pouco abaixo das costas, né, abaixo das costas é na bunda, né, foi onde ele foi ferido. Os parceiros de Kiev, mais uma vez, mostraram que são cínicos e não entendem, não querem reconhecer o mérito de alguém da preparação para as forças aeroespaciais russas na atual operação especial, na atual guerra, né? Ele está sendo irônico aqui, evidentemente, né? Apesar do senhor Rogozin ter feito uma contribuição colossal para a nossa falta de inteligência no espaço, até ele não foi capaz, não pôde celebrar calmamente o seu 59º aniversário no restaurante modesto ali na linha de frente, né? Se os gnomos do Kremlin forem capazes de aprender alguma coisa de outras lições,
eu recomendaria alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, o que ele tá falando é isso, né? Você fazer uma festa ali em Donetsk, tem um monte de gente que é ucraniano, que tá vendo os movimentos de tropas russas, né? Uma festa é algo que chama atenção, você sabe que vai ter gente importante ali. Custou muito pouco para alguém avisar que estava tendo a festa ali e o cara ser bombardeado, né? E aqui também tem um bate-papo no Telegram lá russo também, que o pessoal tá criticando pra caramba o que fez o pessoal lá, né? Então o pessoal colocou aqui, ó, o Rotchenko, que é o presidente lá da República, entre aspas, separatista de Donetsk, né? Foi ferido e outras 3 pessoas, 3 mortos nesse café, né? O Rogozin estava celebrando o aniversário dele e foi atingido por míssil de 155, de calibre 155, né? E, segundo estavam dizendo, o cara levou prostitutas, né? Então estava sendo uma festinha bem legal, né? Bem bacana. E aqui o pessoal foi, pô, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês celebram, né, um aniversário na linha de frente, ali na cidade, né? E não tem como fazer isso, uma celebração num restaurante, que tipo, como foi descuidado, né? Tem ratos em cada lugar, né? Donetsk é cheio de spotters, né? De pessoas que ficam vendo o que está acontecendo e daí respondem a esse tipo de coisa, né? Então realmente eu não posso nem mostrar esse vídeo que aparece aqui, porque aparecem corpos e... Enfim, realmente uma falta de cuidado dos russos enorme, né? De achar que em Donetsk, ali na fronteira, ia ter alguma coisa. Bom, o Ben Hodges, que é o comandante americano para a Europa, né? O comandante militar americano para a Europa, disse que provavelmente Crimeia vai ser liberada no final de 2023, de agosto de 2023, né? Se isso acontecer, meu amigo, eu duvido que o Putin sobreviva politicamente se a Crimeia cair em mãos ucranianas, né? Vamos torcer. É uma coisa... Dá para fazer isso? Eu acho que dá. Eu acho que tem chance, mas vamos ver, né? É otimista também por outro lado. E, bom, vamos dar uma olhada na linha de frente. De novo, não teve grandes mudanças, tá? Como a gente falou, essa época ainda tá... O solo ainda está congelando, não está completamente congelado, então não teve nenhum grande avanço. Vamos dar uma olhada aqui na thread do Defmon, em que ele fala um pouco sobre isso. Teve tentativa de avanço lá próximo a Kupiansk, lá no norte, né? Kupiansk aqui, essas cidades aqui ainda estão em batalha ainda, né? Esse aqui é o último pedacinho de Kharkiv que ainda está em poder dos russos. Teve tentativa de avanço também aqui próximo a Svatov, né? Aqui, segundo ele, houve tanto tentativa de avanço dos russos, quanto dos ucranianos também, né? Os ucranianos também parece, segundo ele, avançaram um pouquinho nessa direção aqui, estão um pouco mais próximos aqui de Svatov, né? Aqui a situação próximo a Kremina, né? Como a gente falou ontem, eles já identificaram que os ucranianos avançaram bastante aqui e, segundo o exército ucraniano, os ucranianos repeliram um ataque russo próximo a Dibrova. Ou seja, isso deixa mais claro que pelo menos uma parte da cidade de Dibrova está na mão dos ucranianos. A gente vem falando isso já há algum tempo, mas agora ficou ainda mais claro. Dibrova é mais aqui embaixo um pouquinho. Esse mapa aqui, vocês sabem, ele demora mais a atualizar, mas olha só, até ele já colocou aqui, ó, Dibrova é na mão dos ucranianos. Dibrova já não está, pelo menos na área contestada, né? Essa área, esse azul mais escuro aqui, é a área que já foi retomada dos russos pelos ucranianos. Essa área clara aqui no meio é onde ainda está em disputa a coisa. E a questão toda nessa floresta toda aqui, nessa região grande aqui, os ucranianos estão avançando aqui. A gente sabe que eles estão avançando. E aparentemente já estão aqui bem próximos a Kremina. Segundo está dizendo o Defmon, a batalha por Kremina já começou, né? Daqui a pouquinho o pessoal já vai estar entrando aqui na cidade, disputando casa a casa essa cidade aqui de Kremina. É uma cidade relativamente grande e é um posto muito importante aqui para os russos nessa região, né? Caindo Kremina, muito mais fácil pegar Rubizny, e daí, meu amigo, Severodonetsk e Lysychansk tem tudo para voltar ao controle ucraniano em muito pouco tempo, né? Na região de Bakhmut não teve nenhuma grande mudança, né? Ou seja, Yakovlivka continua metade na mão dos russos
e os ucranianos na parte norte da cidade, e não teve nenhum avanço significativo por aqui, né? E aqui, o lado curioso dessa história aqui é que, também, novamente, aqui próximo a Donetsk, os russos tentaram avançar em vários lugares e não conseguiram, mas um ponto que ele chama atenção aqui, ó, é que o exército ucraniano repeliu ataques em Pisk. Por que ele fala isso? Porque Pisk, na verdade, está mais aqui na retaguarda. Aqui, ó, se você reparar, aqui, né, Avdiivka é o grande objetivo que eles têm nessa região, e eles já estavam atacando aqui Pervomaisk e outros lugares aqui, e Pisk, essa cidade aqui, eles tomaram ela já faz alguns meses, isso daqui, e já está na retaguarda. E agora parece que os ucranianos repeliram ataque russo próximo a Pisk. Ou seja, o que eles estão indicando é que ainda tem parte de Pisk aqui, ou pelo menos o subúrbio, né, a parte próxima a Pisk, que está na mão dos ucranianos para eles repelirem ataques aqui, né? Interessante esse desdobramento. Pode indicar realmente que os ucranianos estão conseguindo repelir esse avanço russo aqui, que é um avanço muito lento, mas que estava acontecendo. Os russos estavam conseguindo avançar lentamente aqui nessa região, né? E é isso daí. Nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje, né? O Arestovich também fez uma live dele, muito interessante, falando sobre a questão do sistema da bateria dos Patriots, né? Que, segundo ele diz, uma bateria vai conseguir segurar um lugar significativamente importante, provavelmente vai ser Kyiv, né? O ideal seria ter 3 ou 4 baterias Patriot, mas é aquele negócio. O que ele está vendo é essa primeira bateria vai justamente indicar se os ucranianos conseguem usar adequadamente, treinar pessoal e coisa e tal. Depois que a primeira foi entregue, as outras podem ser muito mais fáceis mais adiante, né? E ele fala que o Patriot é bom em interceptar mísseis balísticos, como o Iskander e os mísseis balísticos iranianos, que tudo indica estão sendo mesmo negociados com a Rússia, né? E isso é daí que vem a importância dessa bateria antiaérea, justamente porque esses mísseis balísticos, hoje, os ucranianos não têm uma boa resposta para eles. Eles têm outros sistemas antiaéreos, mas esses mísseis são difíceis de interceptar. Com o Patriot vão conseguir. E daí, ou seja, todo esse arranjo russo de atingir regiões sensíveis da Ucrânia pode diminuir muito no final das contas, né? Muito provavelmente uma das razões para prover o Patriot era justamente a possibilidade dos mísseis balísticos iranianos, né? Aí, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque algumas pessoas me perguntaram: mas o Patriot consegue repelir os mísseis hipersônicos russos, né? Os russos têm alguns mísseis que eles dizem ser hipersônicos, mas que, na verdade, não tem uma prova muito certa disso, não. E, de qualquer forma, existe um problema, que é um problema estrutural com mísseis hipersônicos. Por que os Estados Unidos não correu atrás dessa tecnologia, deixou a China e a Rússia avançarem nessa tecnologia de mísseis hipersônicos e coisa e tal? Porque eles têm um problema sério, que é o seguinte: no momento da reentrada na atmosfera, a temperatura não permite que eles mantenham a velocidade hipersônica na reentrada. Então, todo míssil hipersônico, quando ele reentra na atmosfera, lembra, o míssil hipersônico, ele sai, né, ele faz uma trajetória que não é balística, ele sai da atmosfera, fica andando nas altas camadas da atmosfera, ali ele consegue andar porque, embora ele esteja em velocidade hipersônica, né, acima de 5 vezes a velocidade do som, o ar é muito rarefeito, então ele consegue manter a trajetória dele lá, consegue se guiar e coisa e tal. Na hora de reentrar na atmosfera, se ele entrar com a mesma velocidade, o plasma que forma na região frontal do míssil impede o funcionamento de qualquer sistema de direcionamento. Então ele não pode fazer isso, ele tem que reduzir a velocidade e entrar numa velocidade abaixo da hipersônica, né? Então, nesse momento, ele se torna um míssil balístico normal. E nesse momento ele pode ser interceptado por qualquer um desses sistemas, inclusive o sistema do Patriot, né? É lógico, não estou dizendo que é fácil interceptar, não estou dizendo que não é moleza, todos vão ser pegos pelo Patriot. Não. Como todo sistema antiaéreo, ele tem uma fração de acerto, um grau de acerto. Ele é muito bom nisso, mas vai depender justamente de como é que ele vai ser colocado lá na Ucrânia, o planejamento da colocação dele lá, quais objetivos estão sendo atingidos, vai depender de um monte de coisas. Mas sim, mesmo mísseis hipersônicos eles podem pegar por conta disso. E além disso, lembra, o míssil hipersônico russo é meio que uma jogada de marketing, tá? Não tem evidências de que ele funcione de verdade, não.
mas mesmo que funcionar, não é problema. Além disso, o sistema de detecção do Patriot é muito bom, então ele pode ser também integrado com os NASAMS e os IRIS-T que já estão hoje na Ucrânia, de forma que um ataque identificado pelo Patriot pode ser respondido por um desses outros sistemas, né? Então é algo que realmente faz uma diferença enorme, é mais do que meramente um sistema, uma bateria de defesa, mas também não é uma coisa que vai mudar completamente a situação. Ou seja, hoje os ucranianos já têm uma boa taxa de proteção, já derrubam a imensa maioria dos mísseis mandados pela Rússia, né? Mas sempre vai passar alguma coisa, isso vai continuar acontecendo com o Patriot. E com relação ao ATACMS, né, ele diz que acha pouco provável que os Estados Unidos entreguem isso daí, e o motivo disso é porque isso levaria a uma vitória muito rápida dos ucranianos, né? E aí ele fala assim, poxa, eu sei que pode parecer crueldade dos americanos isso, mas eles têm razão. E ele levanta o ponto aqui, que foi o mesmo ponto que eu falei alguns meses atrás, né? Que ele fala aqui, ó, não é que os Estados Unidos estejam sendo cruel e queira a morte de ucranianos, mas o problema é que eles precisam planejar a Rússia pós-Putin, né? Se a Rússia colapsar, isso pode ser uma loucura. Imagina um Prigozhin tendo o poder lá com um monte de ogivas nucleares, ou Kadyrov, malucos igual o Kadyrov, tendo armas nucleares à sua disposição. É uma coisa que tem que ser pensada, é por isso que o pessoal está preocupado. Eles querem manter essa guerra de uma forma previsível. Eles sabem que se entregarem o ataque para os ucranianos, meu amigo, os russos acabam em poucos meses, né? À medida que os ucranianos forem avançando, que a situação for ficando mais previsível na Rússia, certamente os ucranianos vão receber tudo o que eles querem, né? Então ele fala que o mesmo vai acontecer, aconteceu com o ATACMS, com o Abrams, com o tanque americano, o F-16. A gente vai receber tudo isso, mas muito mais tarde do que a gente gostaria de ter recebido, né? E ele fala aqui sobre a questão do dilema lá da política americana, a questão dos republicanos que vão tomar conta do Congresso agora, e a ideia do Zelensky foi justamente convencer da importância dessa guerra para a defesa das democracias, né? Um outro ponto importante que ele coloca aqui, que não foi comentado ainda, não se pode dar mais detalhes das viagens do Zelensky, mas é muito provável que ele vai visitar outros países, ou seja, é muito provável que ele, depois dessa visita aos Estados Unidos, ele vá a outros países da Europa com a mesma mensagem, com o mesmo objetivo, né? É lógico que eles não vão falar com antecedência, não se sabe se vai ser imediatamente agora ou se ele vai planejar isso para os próximos meses, mas esperem visita do Zelensky agora em outros países também. Ontem, até para tentar desviar a atenção do Zelensky nos Estados Unidos, o Putin fez uma reunião com o alto comando dele, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O alto comando do Putin, quase todo mundo dormindo aqui, mas fez uma grande reunião em que eles discutiram a ampliação do exército russo. Eles querem ampliar o exército russo para 1.500.000 homens, soldados, né? Ao longo dos próximos anos, fazer várias modernizações e coisa e tal. Enfim, foi uma forma dele fazer um contraponto ao que o Zelensky estava falando, mas como aponta aqui o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, sim, é possível, a Rússia tem condições de aumentar o exército dela para 1.500.000 soldados, mas isso vai levar muito mais tempo do que algo que seria relevante para a guerra na Ucrânia, né? Isso aí levaria no mínimo 3, 4 anos para a Rússia conseguir se organizar dessa forma. Porque lembra, você aumentar o tamanho do exército, você estabelecer novas unidades, você tem que formar pessoas, tem que formar comandantes, tem que fazer toda a parte de modernização, enfim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa imediata você aumentar dessa forma o tamanho do exército, né? Lembra? O exército russo, como um todo, hoje tem 1 milhão de soldados, né? Desses, tem 300.000 lá brigando lá na Ucrânia ou envolvidos nisso daí, mas ele tem outras bases, outras coisas na Rússia. E nem todo esse 1 milhão de pessoas é soldado, tá? Tem muita gente que é civil, que atua no exército e coisa e tal. Eles querem aumentar isso para 1,5 milhão, né? Isso é aumentar 50%. Não é uma tarefa fácil, né? E a visão que eles têm aqui é que justamente a ideia do Putin pode ser agora ir para um tudo ou nada nesse finalzinho, agora tentar botar mais tropas, porque eles sabem que, né, ele está gerando um monte de conscritos, deve reiniciar os conscritos a partir do dia 8 de janeiro, e daí ele quer fazer alguma coisa, para ter alguma coisa para comemorar no dia 24 de fevereiro, quando vai fazer 1 ano dessa operação militar especial, né? Bom, então esse aqui foi o discurso do Putin. O que ele falou não teve muita importância no final das contas, dá para ver que
O pessoal estava até dormindo aqui nesse discurso que ele fez aqui. O Bortnikov, que é o chefe do FSB, está dormindo aqui. Um outro cara dormindo aqui, tem mais um dormindo aqui, o outro lá embaixo. Caramba, acho que tem mais gente dormindo do que gente acordada nessa foto aqui do pessoal vendo Putin, né? É aquele negócio. Era um encontro meio convencional, foi montado justamente para tentar fazer frente à visita do Zelensky nos Estados Unidos. O que o Putin falou também nesse negócio é que não, que o míssil Satanás 2 está quase pronto e coisa e tal. Comemorar um míssil quase pronto chega a ser engraçado, né? E lembra, diz ele que é capaz de superar todos os meios modernos de defesa antimísseis. De novo, não acredito. É o que eu falei para vocês. Mísseis hipersônicos têm uma limitação estrutural. Não vão conseguir suportar, não vão conseguir evitar o Patriot, né? Manda ver, vamos ver como é que vai ser isso daí. Lembrando que o Patriot deve estar operando na Ucrânia provavelmente na primavera, né? Porque leva um tempo para treinamento e coisa e tal, e para colocar esse tipo de coisa. Bom, mas como diz aqui o general SVR, o grande evento de ontem, quem estava prestando atenção nesse troço aqui, perdeu seu tempo, porque isso daqui nem o pessoal que estava lá estava importando. O grande evento de ontem foi a humilhação que o Putin fez ao Xi Jinping. O Xi Jinping demandou de Putin um plano para acabar com essa guerra, porque aquele negócio, essa guerra não está ajudando a China, e o Putin, em tese, a China é um aliado do Putin. O Putin sabe que se a China declarar apoio aos Estados Unidos ou à Ucrânia nessa guerra, no final das contas, meu amigo, não vai sobrar muita coisa para a Rússia, né? E o Xi Jinping está demandando o fim dessa guerra. E o Putin, ao invés de responder ele próprio, mandou o Medvedev, que é o cachorrinho dele, e levar uma carta para ele lá, dizendo que não, que eles vão fazer essa tentativa agora com Belarus, vão tentar tomar Kiev, resolver o problema rapidamente, coisa e tal. Não vão. Aquilo que eu falo para vocês, essa ideia de que o Putin, quando tinha o fator surpresa, quando tinha todos os melhores equipamentos dele, quando tinha todos os soldados, os melhores soldados dele no início da guerra, não conseguiu isso, não vai conseguir agora, mas de jeito nenhum, né? Enfim, e o que ele está colocando aqui é justamente essa visão de que foi meio que uma indelicadeza mandar o Medvedev lá para falar com o Xi Jinping, né? Afinal, tipicamente, quando você fala com um chefe de Estado, você manda um chefe de Estado. Se fosse para falar com um ministro de Relações Exteriores, mandava o ministro de Relações Exteriores, né? Enfim, o Putin também falou aqui que ele vai começar nova mobilização, mas que não pode falar nada sobre isso até dia 8 de janeiro. Por quê? Porque tem muito russo viajando e ele quer que os russos voltem para a Rússia antes dele anunciar a mobilização. Se ele anunciar a mobilização agora, o pessoal que está viajando fora da Rússia, que está na Turquia, que está em outros lugares do mundo, vai acabar ficando por lá, né? Não vai voltar para não ser mobilizado. Então, essa é a proposta dele, mas todo mundo está sabendo que vai ter nova mobilização lá, né? Bom, eu acho relevante mostrar aqui a questão lá de Belarus, porque, como eu falei para vocês, eu não acredito que vá haver uma invasão neste momento, e se houver, não vai ter sucesso, mas é lógico, a gente tem que ficar de olho. Os ucranianos certamente estão avisando isso daqui, mas segundo o aviso, um echelon, né, uma onda de veículos militares, equipamentos militares, chegou ontem em Luninets, nessa região aqui da fronteira norte da Ucrânia, né? Então ela estava em Brest, que é mais aqui no oeste, e veio para cá, né? São 23 tanques T-80, tanques de combustível, caminhões, transportadores de passageiros e mais alguns carros aqui, né? Enfim, está havendo uma movimentação lá em Belarus, né? A gente não sabe se é algo que o Lukashenko realmente pretende entrar na guerra, se ele está sendo forçado a isso, ou se é só um disfarce dele de fingir que está fazendo as coisas para enganar o Putin e evitar entrar na guerra. Mas que está tendo movimentação, tá. E evidentemente os ucranianos precisam se preparar para isso, né? O Lukashenko ontem teve uma reunião também aqui com os militares deles lá e falou que ele quer paz, mas está preparando para a guerra e coisa e tal, está iniciando a preparação para a guerra. É aquele negócio, eu não acredito, se depender do Lukashenko ele não entra nessa guerra, mas o Putin está pressionando o cara, né? Vamos ver como isso se comporta. De qualquer forma, é aquilo que eu falei, não tem nenhuma chance deles conseguirem algo significativo agora pelo norte, né? Lá na Rússia o pessoal está reclamando muito da questão da falta de defesa antiaérea, né, na Rússia.
Então, os analistas políticos notaram que mesmo sem o ATACMS, a Ucrânia consegue atingir alvos, conseguiu atingir aqueles aeroportos lá, aquelas bases militares na Rússia, né? E eles estão preocupados com isso, porque no final das contas as defesas antiaéreas estão praticamente zeradas na Rússia, eles não têm. Inclusive, uma boa parte dessas defesas foi montada em Moscou agora, eles botaram defesas antiaéreas em Moscou, justamente por medo de um ataque ucraniano na capital da Rússia. Eu não acho que os ucranianos fariam um negócio desse, mas certamente possibilidade eles têm, capacidade eles têm. O que eles estão vendo aqui é exatamente isso, que as defesas antiaéreas da Rússia simplesmente não conseguem evitar esse tipo de ataque, né? Outra notícia, o almirante Kuznetsov, que é um porta-avião da Rússia, pegou fogo, tá? Ele estava, na verdade, ele está em manutenção lá em Murmansk, sofrendo reparos, e acabou pegando fogo durante os reparos lá, né? Não se sabe o grau de prejuízo que isso causou no porta-aviões, que, se não me engano, eu acho que é o maior da Rússia, o único da Rússia. A Rússia não tem uma força naval muito significativa, ao contrário da União Soviética, que tinha muito mais quantidade de equipamento, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.